Logo depois, tipo assim, uns 10 anos já de idade, eu tive que trabalhar, porque nós tínhamos uma condição muito boa com o meu pai, mas o meu pai, ele foi embora e nos deixou somente uma casa e foi viver a vida dele. E eu, com 10 anos de idade, me achei na obrigação de trabalhar, porque tinha minha mãe e minha irmã. Eu falei assim, bom, o homem da casa agora sou eu, com 10 anos de idade. Daí eu fui trabalhar num posto de gasolina de um amigo nosso, amigo da família. Fui abastecer carros no posto de gasolina e comecei a ficar um pouco revoltado com a minha vida, porque eu via os meninos da minha idade indo para a escola, fazendo educação física, e eu não podia, porque eu tinha que sair logo da escola e correr para o trabalho, porque eu tinha que trabalhar e levar o dinheiro para minha casa. E eu perdi o contato com o meu pai, pelo fato de morar na mesma cidade, mas perdi o contato com meu pai porque a minha família não aceitava a separação, porque era a primeira mulher da família que tinha se separado, no caso a família da minha mãe. Então eles começaram a bloquear a gente do meu pai, essas coisas todas, e eu comecei a sentir falta do meu pai, porque o homem sente falta do pai. O homem precisa que o pai explique para ele como que você vai viver, ou o que você vai fazer, e eu comecei a aprender isso sozinho, caindo e levantando sozinho, porque a minha mãe tinha que dar o cuidado para minha irmã e não para mim. E eu fui voltar a ter um contato com meu pai quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, mas não era aquela coisa de pai, sabe? Era aquela coisa mais assim, a obrigação do meu pai a falar comigo. Eu queria ver meu pai, tipo assim, eu jogava futebol, eu queria ver meu pai me assistindo e falando para ele, tá vendo aquele guri ali, é meu filho, ó, tá marcando gol, ou tá jogando ruim pra caramba. Mas eu não tinha meu pai. Eu não tinha meu pai para chamar a atenção, falar, não faz isso, não faz aquilo, tá errado. Eu não tinha meu pai. Então eu comecei a ficar muito frustrado com isso. Eu era um menino rebelde, eu era um cara que não estava com nada, não tinha nada para ter alegria. E eu voltei assim, a conversar um pouco mais com meu pai quando eu tinha 18 anos, que eu fui trabalhar numa empresa que era do meu tio, e nós trabalhávamos toda a família. E nessa época, com 18 anos de idade, que não é... Você fala 18 anos de idade, nossa, 18 anos. Só que com 18 anos de idade eu já me sentia como realmente o homem da casa, porque eu cuidava de tudo. Eu ajudava minha irmã na faculdade, eu ajudava minha mãe, nós trabalhávamos no mesmo escritório. E comentei com meu pai era vereador nessa época. Eu comentei com meu pai que o meu tio, esse dono da empresa, estava passando por dificuldade, estava perdendo os funcionários, estava perdendo os caminhões que ele tinha, aquela coisa toda. E ficou por isso. E meu pai, como vereador, viajava muito, ia muito para Brasília, e conheceu um deputado, se tornaram um amigo, e o deputado falou assim para ele, olha, João, ele comentou desse tio, né, que estava passando estava praticamente falindo. E o cara falou assim para o meu pai, olha, eu conheço um camarada aqui, estava em Brasília, a cidade de Tumbiara, em Goiás. Eu conheço um camarada aqui que, o que você pedir pro cara, o cara faz. Pai, como assim? O cara é um pai de santo. O cara tem um centro espírita. O cara é bom. Todos os deputados aqui conhecem ele. E apresentou a ele. E assim meu pai comentou desse meu tio. E o cara se ofereceu para ir para a minha cidade. A minha cidade é lá no interior de São Paulo. E se ofereceu para ir na cidade, no interior de São Paulo. E trouxe o cara, ele nos apresentou o camarada lá. E o cara já chegou e falou assim, tipo, manda todos os funcionários embora e fica só a galera da família. Todo mundo ficou assim, né? Vamos ficar só a galera da família. Daí eram umas 6 horas da tarde mais ou menos. Ele pediu para que a família ficasse assim em círculos. Nós fizemos um círculo e ele ficou no meio. Cara, do nada esse camarada recebe, no caso, eles falam recebe um espírito, mas não é um espírito, é um demônio. Recebeu um demônio e ele se transformou, tipo assim, a forma como se fosse de um cachorro, porque ele ficou de 4. E ele começou a correr para o fundo da empresa do meu tio e todo mundo começou a correr atrás dele. E eu achando aquilo mó barato. E daí ele chegou num lugar, parou assim, com aquela voz horrível. Tá aqui o negócio. Eu falei, tá aqui o quê? Aí falou assim, começou a cavar. Eu falei, que doido, velho. Vamos cavar também. Aí nós cavamos e tinha um sapo seco com um chifre enfiado no meio. Fizeram a tal da macumba pro meu tio. Por isso que meu tio estava indo mal. Todo mundo apavorado com aquilo. Eu olhei aquilo e falei, caramba, é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar as pessoas. O cara veio de lá, viu, descobriu a parada. E eu comecei a me envolver com esse seu José.
De que forma? Trabalhando com ele. Porque é até irônico, porque ele desfez a tal da macumba, só que ao invés do meu tio começar a crescer, ele começou a quebrar. E cada vez que ele ia mais ruim, ele ligava para o cara lá em Itumbiara, e o cara falava assim: o seu José, manda o Marcelo vir me buscar. Cara, eu pegava a caminhonete do meu tio e 6 horas de viagem. Aí cheguei lá, conheci o centro espírita do cara. O centro espírita do cara era mais ou menos igual a igreja aqui. A parte daqui, desse lado, era só imagem do meu tamanho, vermelhas. Cada demônio horrível. E do lado de cá, imagens brancas. Então ele trabalhava com o lado do satanismo e o lado do espiritismo. Bom, conheci o centro espírita dele, levei ele para a cidade de novo. Só que ele começou a ficar meio famoso na cidade. E a galera começou a querer muito falar com ele. Nós não tínhamos um centro espírita na nossa cidade, mas nós tínhamos uma reserva de uma mata que era da família. Então a gente ia para o mato para fazer os trabalhos. Cara, aí o que acontecia? Eu era o chegado dos demônios. Eu sabia todos os nomes, eu que conversava com os demônios, eu sei o nome de todos. Então a pessoa chegava até a gente e falava assim: pô, eu preciso de uma cura, ou casar com o marido da outra, separar, rachar ele no meio, matar. E eu falava o seguinte: esse daí, ok, esse é o demônio fulano de tal. Ia lá e falava: seu José, assim, já vinha o demônio e a gente trabalhava. Eu era chegado nos caras, conversava com os caras direto, ficava horas sentado trocando ideia com os demônios. Num certo dia, o seu José fala assim para mim: Marcelo, vamos para Itumbiara, que nós vamos ter que resolver um problema sério, e você vai ter que ficar comigo por 5 dias. Daí nós fomos para Itumbiara. Na segunda-feira tudo bem. Na terça-feira ele começou a me tratar diferente, me deu muita água, me deu muita fruta, e falou assim: olha, nós vamos andar muito hoje, e eu queria que você se preparasse, porque o que eu vou te mostrar, quase pouquíssimas pessoas viram. Eu até ri na hora, falei: pô, o cara vai mostrar o King Kong, meu. Pouquíssimas pessoas viram. Falei: o que esse cara vai mostrar? Eu não sei quem daqui nasceu aqui ou nasceu no Brasil, mas quem nasceu no Brasil conhece cana de açúcar. Agora existem máquinas, né, que cortam a cana de açúcar. Antigamente era a galera que ficava ralando lá. Então quando a máquina passa, fica aquele arado gigante de terra vazia. Nós andamos naquele arado por 2 horas, somente eu e o seu José. Nós chegamos num lugar que era um encontro dele com o diabo. Tinha uma árvore torta, horrível. Do nada, só aquela árvore, que toda era uma árvore torta. Ele pegou uma vela que ficava lá dentro, que ele já deixava lá, acendeu a vela e começou a chamar o diabo. E o diabo se apresentou pra gente. Não nele, se apresentou o diabo. Eu sei que a palavra de Deus nos ensina que o diabo pode se transformar em anjo de luz. Ali não. Ali ele era horrível, ali ele era feio, ele cheirava mal, e eu tinha muito medo. Eu não conseguia correr, eu não tinha pernas para sair dali, eu não sabia para onde eu ia. O seu José olha para mim e fala assim: fica de joelhos. Eu fiquei de joelhos e eles ficaram atrás de mim. Eu não entendi nada que o diabo falava, mas entendia que o seu José, eles brigavam, e o seu José falava assim: o seu pedido eu fiz, o Marcelo está aqui. O arado, para quem não conhece, é como se fosse uma neve bem fofa. Eu senti o diabo andar e vinha até a minha direção. E o diabo passou alguma coisa nas minhas costas que me queimou na hora. Eu achei que tivesse passado tipo uma faca, alguma coisa que... E eu passava a mão naquilo e eu com muito medo, do nada o diabo sumiu. O seu José falou: vamos, que a gente tem, vamos, nós temos que voltar para o centro espírita, nós temos que terminar o trabalho. O mesmo percurso que eu fiz da casa do seu José até aquela árvore foi o mesmo de volta. Eu trabalhava com os demônios, eu conhecia os demônios. Eu não sei aqui quem assistiu o filme do Mel Gibson, de Jesus Cristo, mas tem uma hora que Jesus, ele está todo amarrado e está passando em cima de uma ponte, e os caras, eles jogam Jesus assim, e Jesus não chega a bater no chão. E Jesus olha para o lado, Judas está sentado perto de uma árvore,
E quando Jesus olha para Judas, aparece uma imagem de um demônio e sai. Eu vi aquilo. Aquele demônio que apareceu para o Judas, você pode falar assim, esse filme não é verdadeiro, porque eu vi e eu comecei a ter medo. E os demônios passavam na minha frente, falavam, faziam vultos e saíam, e eu fiquei com muito medo. E nós voltamos para a casa do seu José. E nós fomos para o lado vermelho. Eu vi que o bicho ia pegar para o meu lado.